Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e o vídeo de hoje é um vídeo que eu sempre fico muito ansiosa para gravar, que é o dia de divulgar as leituras conjuntas para o ano seguinte. Então no vídeo de hoje a gente fala sobre livros para 2025. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e me seguir também lá no Instagram, @Trama Literária, que as nossas programações, as nossas agendas de leitura, eu sempre deixo organizado por lá, fica mais fácil divulgar por lá, então fique mais fácil também para acompanhar por lá também, ainda que eu também vá divulgando por aqui. E se você já acompanha o trabalho do Trama Literária, te convido a se inscrever na área de membros. Eu abri recentemente uma área de membros e a gente está com o único valor de R$ 2,99, que é o valor mínimo da plataforma, justamente porque a ideia da área de membros não é ter um conteúdo exclusivo para assinantes ou exclusivo para quem participa do canal, porque o grande propósito aqui do Trama Literária é divulgar conteúdo de forma gratuita e de forma pública. Então a gente tá aí com valor único de assinatura para quem gosta mesmo do conteúdo que a gente produz por aqui e quer contribuir de alguma forma. Esse valor ajuda muito a manutenção do canal, compra de livros, de equipamentos, enfim, de materiais que a gente precisa para manter um canal literário. Bem, para quem não conhece o trabalho do Trama Literário, tô aqui com os meus livros pra gente conversar ao longo desse vídeo sobre as nossas leituras, mas falando um pouquinho sobre os projetos que a gente desenvolve por aqui, a gente tem dois grandes projetos de leitura que a gente faz geralmente no início do ano e apresenta no início do ano, que são os livros que a gente lê no ano seguinte. Então a gente tem dois grandes projetos. Tem uma lista de livros literários que a gente lê ao longo do ano e uma lista de livros feministas que a gente também lê ao longo do ano. Então são dois projetos para o ano todo, mas que são independentes. Então os livros literários a gente sempre faz a discussão por meio de lives. Então ao longo de 2024 a gente fez sempre às quartas-feiras. Não sei se esse é o melhor dia, assim, pelo menos era o que funcionou ao longo do ano pra mim, mas se vocês acharem talvez um outro dia que seja mais adequado, pode deixar aqui nos comentários, que isso ainda está em decisão. Se eu faço as terças, se eu faço as quartas ou se eu faço as quintas. Estou em dúvida entre a praticidade aí de um desses 3 dias. Nossas lives sempre são feitas às 8 horas de Brasília, 19 horas aqui do MS, moro aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, então a gente tem esse horário aí, 8 horas de Brasília, que é o horário que a gente faz as nossas lives. Eu tô bem feliz com o resultado das leituras de 2024, por mais que desde o começo do canal a gente já tenha feito muitas lives por aqui, esse ano foi o que eu fiz de modo mais pontual, assim. Então, acho que foi o jeito que funcionou melhor pra mim e o ano que funcionou melhor pra mim, porque eu fui certinho no nosso cronograma, não deixei grandes lacunas, não deixei grandes falhas, e nos anos anteriores isso aconteceu algumas vezes ou outras, de eu não conseguir seguir o cronograma da forma que eu queria, seja por causa de trabalho, questão de vida pessoal, enfim, N coisas que acontecem e que fez com que em alguns momentos se tornasse difícil seguir os programas de leitura, que fosse difícil seguir a programação de leitura. Mas em 2024 tudo foi muito bem, seguimos aí, fechamos a nossa lista de 12 livros e em 2025 estamos preparados para seguir novamente aí outra lista de livros. Bem, procurei fazer uma lista bem diversificada, fiquei dias pensando e tira livro e bota livro, fiquei dias articulando e organizando quais seriam essas leituras, como seriam essas leituras, e eu queria alguma coisa que fosse uma lista que preenchesse diferentes livros no sentido de ter autores muito diversos, que viessem de lugares muito diversos e que contam histórias também muito diversas por meio de linguagem, de escolhas narrativas também muito diversificadas. Acho que deu certo, eu preparei uma lista de livros muito bacana, que preenche esses requisitos assim que para mim eram importantes, de ter homens e mulheres de lugares e que contassem histórias muito diferentes para nos acompanhar aqui ao longo dessas leituras. Ano passado eu selecionei 12 livros e esse ano eu diminui para 10 por 2 razões. Primeiro que eu botei um calhamaço aqui e que vai ocupar mais de um mês, então isso fez com que eu reduzisse, mas também foi muito cansativo, 12 leituras, acaba que cada livro eu faço pelo menos 2 lives, então foi cansativo fazer essas 12 leituras. Em todo caso, esse ano eu diminui para 10, pra gente ter uma folguinha ou outra no nosso cronograma, pra gente ter um espacinho ou outro no nosso cronograma e não ter problemas, assim, de repente ficar meio exaustivo demais uma leitura em cima da outra. Parece pouco, mas de 12 livros para 10 livros dá uma
grande diferença, assim, de tempo e de organização e de lives. Chegou agora nos últimos meses, em novembro e dezembro, eu tava royal com medo de não dar tempo da gente fazer todas as leituras. Eu tava muito preocupada com isso, mas organizamos o cronograma e deu certo, assim, sem ficar muito atrapalhado, sem ficar muito corrido, mas ao mesmo tempo, se a gente tiver uma folguinha ou outra, numa semana ou outra, vai ser muito melhor. Quero muito saber a opinião de vocês sobre nossas escolhas e também quero muito saber a opinião de quem já leu alguns dos nossos livros que a gente discute por aqui. Alguns eu tô com livro físico, porque eram livros que eu já tinha, mas alguns eu não tô com livro e vou deixar a capinha por aqui e vou apresentar a sinopse para vocês. A maioria desses livros eu não li, então a maioria para mim vai ser novidade, assim, e alguns que eu coloquei que eu já tinha lido são livros que eu precisava reler mesmo, que eu li faz muito tempo, eu precisava voltar a discussão, precisava ler aqui por meio de uma leitura conjunta, que sempre acaba exigindo mais leitura, exigindo leituras paralelas, então tudo vai ser novidade no sentido de, ainda que eu já tenha lido um ou outro livro, a maioria eu não li, e a maioria também eu preciso reler de um ponto de vista de um estudo mais pontual, então para mim também vai ser excelente, mesmo os livros que eu já reli. Não tomei muito cuidado, eu não me preocupei muito com a organização da sequência de leitura, porque como são livros que eu não conheço, eu não sei dizer muito sobre a complexidade, sobre a dificuldade deles pra gente organizar nesse sentido. Eu só fui organizando os livros, colocando na sequência e deixei aqui previamente agendado pra gente ler ao longo do ano. Um outro ponto é que eu já deixei todas as leituras organizadas, porque eu já fiz em outros anos de organizar de repente as 3 próximas leituras e depois as 3 próximas leituras, só que pra mim isso não dá certo, porque eu tenho muita dificuldade com isso de me preocupar com essa divulgação prévia e de organizar de repente 3 livros e fazer essa organização. Isso pra mim dá muito trabalho de fato, então acabava que quando eu fazia dessa forma, ou eu atrasava todo o cronograma e não fazia as leituras do jeito que tinham que ser feitas, ou eu divulgava muito em cima e que não dava tempo de repente de vocês comprarem o livro, adquirirem o livro. Então acho que esse jeito funciona muito, porque eu deixo a lista dos livros aqui, e aí as leituras que vocês quiserem acompanhar, vocês já deixam separadas, porque fica mais fácil, e eu vou divulgando também no Instagram, mas de uma maneira que não me atrapalhe, no sentido de se eu fizer 3, as outras 3 vão demorar um tempão para sair, porque até organizar essa agenda acaba que demora. Então vamos lá, a gente começa com Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo. Tem vários livros da Conceição Evaristo discutidos por aqui, por meio de lives, por meio de resenhas. É uma autora que sempre volta aqui, trama literária, já deve ter uns 3 livros dela, pelo menos, discutidos por aqui. E esse é um romance que eu nunca li e acho que perpassa pelos temas que são caros para Conceição Evaristo, que é a questão de liberdade da mulher, é a questão de desenvolvimento de uma autonomia. Então esses temas que acabam sendo centrais para a autora estão presentes também em Poncia Vicêncio. Vou deixar a capinha aqui desse e dos outros que eu não tiver a capa para mostrar aqui, mas Poncia Vicêncio é o primeiro romance da Conceição Evaristo e Poncia Vicêncio conta a história da Poncia Vicêncio, que é uma mulher negra que acaba saindo de uma cidade menor, acaba saindo do interior para a cidade, em busca da cidade grande, em busca de melhores condições de vida. E o livro vai contar justamente sobre essa história de preconceitos e de enfrentamentos que essa mulher precisa passar para poder atingir ali, para poder alcançar seus objetivos. Então tem os temas que são caros para Conceição Evaristo, ela aborda os temas que são importantes para a obra dela e caracteriza-se também por isso, por ser o seu primeiro romance. A nossa segunda leitura é O Homem da Areia, do Hoffmann, e esse livro ele é muito importante porque vai ser a partir dele que o Freud vai desenvolver um conceito muito importante para a psicanálise, que é aquele conceito meio que de estranho, meio que de desconhecido, alguma coisa que não pode ser nomeada, uma palavra que acaba não tendo tradução na língua portuguesa, mas é uma palavra que ele vai conceituar a partir desse livro. Aparentemente é um livro com uma estrutura aí que beira a narrativa do fantástico, que dialoga com elementos do fantástico, do insólito. E O Homem da Areia conta a história de um homem que, por alguma questão de saúde muito séria, ele precisa procurar o hospital, ou ele é levado para o hospital, pelo que eu fui lendo das sinopses, e nesse lugar, quando ele chega, se descobre que ele já havia sido dado como morto há pelo menos 7 anos. Acho que a história, aparentemente, é a história de um sujeito um pouco cruel demais, que vão descobrir justamente a partir
desse momento que ele precisa procurar o hospital. Fiquei curiosa, acho que me deixou curiosa em relação a esse livro, foi justamente por esse vínculo com a psicanálise e também por ser um dos livros da nossa lista que dialoga aí com elementos do insólito, de elementos do fantástico. Então também é um livro que eu estou muito ansiosa para ler justamente por causa dessa relação específica com a psicanálise e com essa teoria do Freud. A nossa próxima leitura é Enquete, uma história da poligamia, da moçambicana Pauline Chiziane. E a história ela vai versar por dois temas centrais. Primeiro, que é a questão da construção da autonomia da mulher, mas é uma obra que também perpassa e também aborda temas relacionados à tradição e à cultura. Justamente porque é uma obra que é publicada em 2002 e é publicada justamente 10 anos após a Guerra de Moçambique e a Revolução de Moçambique, que foi justamente uma revolução que teve como característica e como propósito alcançar a independência do país. Então é uma obra que, por mais que ela trate de temas relacionados a questões das mulheres e a vivências das mulheres, também é uma obra que perpassa por todo esse aspecto dessas guerras e desses múltiplos traumas que uma população que perpassa por uma guerra muito longa acaba sofrendo e necessariamente como isso se incorpora no comportamento dos sujeitos, como que isso se incorpora na vida dos sujeitos. Então é uma obra que tem isso por característica justamente, que é mostrar o impacto e a influência desses sucessivos sofrimentos na vida tanto dos indivíduos, mas também na vida de um país. Depois a gente vai de Calhamaço, a gente vai de Guerra e Paz, do Tolstói. A gente já fez muitas outras leituras do Tolstói aqui no canal. Já fizemos também leitura conjunta de Ana Karenina e tem outros livros dele resenhado por aqui. Acho que é um dos meus autores russos preferidos, então tem muitas resenhas dele por aqui. Dessa vez a gente fala sobre Guerra e Paz, que é um livro que não se caracteriza necessariamente como um romance e vai contar a história de 5 famílias aristocráticas russas ali do período de 1805 a 1820, quando as tropas napoleônicas estão invadindo a Rússia, e isso vai ter um impacto brutal na vida dos russos. Então o livro vai versar justamente sobre esse período de guerra da Rússia e como que essa invasão por parte das tropas napoleônicas e como que tudo isso afeta o país e afeta particularmente a vida dessas 5 famílias que estão representadas aqui no livro. Depois a gente lê Homens ao Sol, de um autor palestino chamado Ghassan Kanafani. É um livro publicado em árabe pela primeira vez em 1963 e vai falar sobre a história de 3 homens que foram afetados de forma muito diferentes pelo Nakba de 1948. É um momento específico da guerra em que a Palestina é invadida e isso vai ter um impacto brutal em relação à vida dos palestinos, em relação ao modo como eles são deslocados do seu lugar, do modo como eles são deslocados do seu espaço. E o livro do Kanafani, Homens ao Sol, vai falar então sobre essa parte da história, sobre a história ficcional dessas pessoas, mas ao mesmo tempo deixa a gente conhecer um pouco mais da história dessa guerra, a gente pode conhecer um pouco mais dos espaços dessa guerra, das motivações e de como foi também esse processo de resistência, mas também do modo como isso assolou a vida de milhares de palestinos. Acho que é um tema que a literatura aborda e alguns desses livros vêm chegando pra gente recentemente, por conta dos últimos conflitos, isso acaba chegando talvez de forma um pouco mais pontual do que chegava anteriormente, e eu acho fundamental abordar esse tipo de literatura no momento em que a gente vem falando sobre isso e no momento em que essa guerra decisivamente vem passando aí nos últimos anos por um impacto brutal e por um impacto decisivo na vida dos palestinos, assim. Então, a literatura, a arte, de uma forma geral, aborda esses temas com certa delicadeza e com uma certa poeticidade e por meio de simbolismos, que isso permite a gente conhecer isso de uma outra forma, de um outro aspecto, que não sejam dados, que não sejam números, que não sejam estatísticas. Então eu acho fundamental a gente ter acesso e discutir esse tipo de literatura, até para a gente conhecer e entender e perceber quais são os aspectos disso que vem sendo discutido e que vem acontecendo por meio da voz do povo que vive isso, no caso aqui do autor, o Ghassan Kanafani. Nosso 6º livro é Madame Bovary, do Flaubert, e conta a história da Madame Bovary, que é uma mulher que se casa, ainda que essa talvez não seja a interpretação unívoca
ou a única interpretação possível de uma sinopse, mas é uma sinopse que eu gosto a partir desse livro, justamente porque para mim é muito isso, assim, o que acontece com a Madame Bovary. Ela é uma mulher que, como outras mulheres da sua época, ela se casa, ela precisa procurar um casamento ali nos moldes que sejam aceitáveis para uma moça de família, e essa mulher se casa. Só que ela percebe que o casamento talvez seja muito mais chato do que ela estava imaginando. E de repente ela começa a achar tudo muito tedioso, ela começa a achar seu marido tedioso, ela começa a achar tudo chato, começa a achar tudo sem graça. E isso vai fazer com que ela cometa uma série de excessos para uma moça francesa de sua época. É um livro que ele vai ser proibido na França, justamente por causa do fato da gente ter uma mulher aí consideravelmente imoral, mas ao mesmo tempo que já leva a gente a interrogar, ainda que naquele momento, esse aspecto do destino da mulher, desse destino em relação ao casamento, à maternidade, enfim. E também permite a gente conhecer outros aspectos da vida social da França. Acho que esse é um aspecto que eu gosto muito, assim, da gente entender o funcionamento das famílias, da gente entender diferenças entre famílias com mais grana, família com menos grana. O livro, ainda que não seja o grande foco, ele vai deixando a gente entrever esses aspectos da vida social, da vida cultural, e eu acho isso maravilhoso quando a gente consegue ter acesso a esse espaço histórico na literatura. Pensando em livros que abordem a história, e no caso desse livro especificamente, que também abordem a geografia, que também abordem a antropologia, o 7º livro da nossa sequência é Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é um livro que se caracteriza por mesclar tanto acontecimentos ficcionais como acontecimentos reais. Isso porque o Euclides da Cunha, ele foi convidado a cobrir uma guerra específica, que foi a Guerra de Canudos. Então, ele teve acesso, ele esteve no lugar, ele frequentou ali o Arraial de Canudos, e ele foi obtendo, por meio da observação, por meio de contato com as pessoas, por meio das pessoas que estavam naquele contexto da guerra, ele foi tendo acesso a essas pessoas, e por meio disso ele foi construindo ali toda uma série de elementos e de materiais que permitiram ele fomentar um conhecimento, um saber muito grande relacionado à Guerra de Canudos, e que motivou ele para a escrita dos Sertões. Então é um livro que permite muito o acesso a esse aspecto histórico, ao aspecto geográfico e aspectos que motivaram a guerra, como foi o desenrolar da guerra, justamente porque o Euclides da Cunha, ele trabalhou de fato no meio da Guerra de Canudos. O que torna Os Sertões tão importante é o fato de que ele vai abordar de uma forma muito inovadora, é considerado uma obra regionalista, mas ele vai abordar de uma forma muito inovadora o modo como a questão do nacionalismo era percebido naquele momento. Então, no momento em que ele escreve Os Sertões, vai ser um momento de um ufanismo e de um nacionalismo exacerbado, poético demais e descolado da realidade. Então, o Euclides da Cunha, ele vai trazer uma obra que vai mostrar, olha, é isso aqui que está acontecendo no Brasil. O Brasil está passando por isso, assim. Então, é uma obra de caráter regionalista, realista, e que vai contar a partir da perspectiva do Euclides da Cunha de uma forma muito sincera e muito honesta em relação ao que ele enxergava, em relação ao que ele percebia da guerra. Todo aquele aspecto que às vezes era percebido em obras como de José de Alencar, por exemplo, do mito do homem indígena muito dócil, muito afetivo com as pessoas brancas, e do negro extremamente trabalhador, todos esses mitos eles vão sendo derrubados, e o que a gente vai tendo acesso por meio da literatura do Euclides da Cunha, e também por outras obras regionais que eram publicadas à época, é justamente o fato deles apresentarem uma face mais sincera do Brasil, uma face mais honesta do Brasil, justamente porque cada um contava a partir do seu lugar. Não era mais o escritor num lugar de privilégio, longe do lugar que ele estava contando, que ia narrando sobre a história do Brasil unicamente a partir da sua imaginação. Com o surgimento da literatura regionalista e do crescimento da literatura regionalista e da literatura realista, a gente vai tendo acesso a escritores que conseguiam contar a partir do seu espaço, a partir do seu chão, sem ser de uma maneira fantasiosa e de uma maneira completamente desvinculada do que acontecia de fato no Brasil. Então a gente vai tendo acesso, seja por meio do Euclides da Cunha ou por meio de Graciliano Ramos, por exemplo, a gente vai tendo acesso a escritores que de fato traziam seu espaço e destacavam e mostravam que o Brasil era um país grande demais, composto aí por diferentes histórias. Eu acho que ele não é um
um livro tão extenso assim que eu vi, mas ele é um livro complexo, então talvez vai ser um daqueles livros que exigem um tempo a mais para discussão, com live de apresentação, com uma live de discussão inicial, antes da entrada no livro de fato. Imagino eu, assim, pelo que eu fui lendo sobre, é um livro muito complexo e muito denso, que exige aí uma preparação para a gente poder aproveitar o livro de uma forma completa. Leremos também Eva Luna, da Isabel Allende. Eu não sei se tem, eu fiquei pensando depois, eu não sei se tem algum outro livro da Isabel Allende resenhado no canal, eu acho que não, mas li alguns, Casa dos Espíritos, que é o mais famoso, é o mais conhecido. Eva Luna eu já comecei a ler, nunca avancei na leitura. Apesar de eu gostar muito da escrita da Isabel Allende, assim, às vezes eu tenho isso com livro, assim, de pegar e não terminar. Não necessariamente porque eu não tô gostando do livro, não sei o que acontece, não sei se isso acontece com vocês, assim, de às vezes é simplesmente precisar não terminar aquele livro ou de não ser o momento para ler aquele livro. Mas dessa vez a gente lê Eva Luna. É um livro que vai falar muito sobre a importância da narrativa, sobre a importância de contar histórias, o impacto que tem quando a gente convive com alguém que conta histórias, a importância que tem a narrativa de fato como elemento de aconselhamento mesmo, como diria Walter Benjamin. Então vai falar muito sobre isso, assim. Eva Luna, que é uma novela publicada em 1987, vai contar a história dessa jovem que se chama Eva Luna, e essa jovem ela usa essa coisa do contar história, do compartilhar narrativa, do ficcionalizar o mundo em que ela vive, justamente como um processo e como uma possibilidade de enfrentar adversidades, de enfrentar dificuldades e de ir passando pela vida, e se caracteriza por ter isso de contar sobre um país ficcional na América Latina, como o próprio 100 Anos de Solidão e como outros livros também do período e como outros livros parecidos e similares em relação a essa estrutura de falar sobre um país ficcional, mas que possa ser qualquer país da América Latina, sabe? Então, inventa-se um lugar, inventa-se um espaço, ficcionaliza-se um lugar, mas você olha e consegue encontrar semelhanças e similaridades daquele lugar com qualquer lugar da América Latina. Então, é um país fictício da América Latina do início do século XX, mas que se caracteriza por isso, assim, de contar a história da América Latina, não contar uma história que seja só daquele livro, mas ao mesmo tempo não contar uma história de um lugar particular da América Latina. E eu acho isso incrível em relação a livros latino-americanos que sejam construídos dessa maneira, porque se você olha e se você desenha aquele lugar que está sendo contado no livro, você consegue aproximar o Brasil ou você consegue aproximar outros países por meio de elementos que estejam presentes nesse livro, assim. Eu acho isso muito mais fascinante do que se fosse descrito exatamente naquele lugar específico da América Latina, porque aí esse livro ele representa todos os países de alguma maneira, porque de alguma maneira a gente passa por histórias parecidas, a gente passa por guerras parecidas, a gente passa por sistemas de colonização similares, então quando a gente encontra isso representado na literatura, é muito bonito, assim, porque a gente se identifica, ainda que aquela autora não seja uma autora do nosso país, ainda que aquela história não seja uma história do nosso país, mas a gente consegue se identificar porque a gente passa por processos de sofrimento coletivo muito similares. Claro que teria mais escritor latino-americano. A gente finaliza nossa sequência de 10 livros com O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que tem essa capa, a minha edição tem essa capa lindíssima, que ela é fofinha, sabe? Não sei se é um nome, mas é um material meio acolchoado, sabe? Uma rosa aqui na capa, ele todo vermelho, sem nome na capa, sem nome atrás, sem muitos escritos atrás. É um livro minimalista, como se diz agora, e belíssimo no sentido de tanto a edição dele é belíssima, mas também que conta novamente uma história belíssima. A gente tem outra leitura do Gabriel Garcia Marques aqui, também que a gente também fez por meio de lives, também uma leitura conjunta, que foi o famosíssimo 100 Anos de Solidão. Deu um trabalho pra gente, porque é daqueles livros que exige todo um processo de contextualização e todo um processo de muitas leituras extras para poder fazer um trabalho direito aqui, né? Entregar um trabalho decente aqui para vocês, de apresentar um livro bem contextualizado. Amei 100 Anos de Solidão, assim, virou meu livro preferido e tô já ansiosa pra minissérie que tá aí sendo divulgada pela Netflix. E, enfim, Amor nos Tempos do Cólera conta uma história diferente, ainda que vá abordar temas que sejam caros para a literatura latino-americana e para autores que escrevem no período e que é importante tematizar a América Latina de alguma maneira. Gabriel Garcia Marques publicou em 1985 e conta
sobre histórias de amor. Não é um livro que eu li, assim, então a minha apresentação está sendo feita somente a partir dos resumos e das resenhas e das sinopses que eu fui lendo, mas conta a história de amor de Florentino Ariza, Fermina Daza e Juvenal Urbino. Então a gente tem o Florentino Ariza e a Firmina Daza, e o Florentino ele se apaixona pela Firmina, ele se apaixona especificamente pela trança da Firmina. Então ele vai ter esse processo de se envolver e de desenvolver um processo de apaixonamento que vai ser meio que sozinho. Talvez ele se apaixone sozinho pela Firmina, justamente porque depois que eles trocam algumas cartas, que vai ser o modo como inicia esse relacionamento, eles trocam algumas cartas, e quando a Firmina, ela conhece o seu admirador, ela vai rejeitá-lo, e ela o rejeita para poder se casar com o Juvenal Urbino, e ela vai viver a vida com esse Juvenal Urbino, que é um homem com o qual ela se relaciona, e a gente vai ter um amor aí que aparentemente volta em alguns momentos e que retorna, mas ao mesmo tempo a gente tem esse outro amor que também é legítimo e que também acontece, e que também tem um sentimento que está presente tanto para Firmina quanto para o Juvenal Urbino, mas necessariamente o Florentino ele volta para a vida da Firmina em alguns momentos da vida. A história vai se passar especificamente numa cidade costeira do Caribe colombiano e vai contar essa história que fala sobre amor, sobre tempo, sobre busca da felicidade e que necessariamente também apresenta aí também para nós uma parte da América Latina, uma parte desse lugar. Tem como característica, necessariamente então é um livro que tem como característica mostrar uma história que se passa em muito tempo, em muitas décadas, então é um livro com uma história demorada, e eu particularmente gosto muito de livros com histórias muito demoradas. O livro que eu falei anteriormente da Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, também se caracteriza por abordar gerações. O próprio 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, tem isso, ele acompanha 7 gerações dos Buendia. Então, esses livros, eles têm esse poder de contar pra gente uma história que começa de um jeito e que termina de outra maneira completamente diferente, porque de repente a gente tem, sei lá, 50 anos que são transpassados, então 50 anos, um país muda muito, um país passa por muita coisa. E falando da história da América Latina, eu gosto muito de acompanhar e de ler que livros que abordem isso, que tenham isso como característica de abordar muitas décadas da nossa história, da história da América Latina, porque também a gente tem essa oportunidade de conhecer sobre os países, sobre os lugares, sobre os espaços, que não seja por uma mera descrição histórica, uma mera descrição geográfica. Gente, é isso. Essas são as nossas leituras para 2025. Talvez em algum momento do livro eu tenha falado leituras para 2024, espero que não, mas ainda estamos aí no clima de ano se encerrando, então talvez esse equívoco tenha acontecido. Aliás, eu comecei a gravar e depois eu voltei a gravação para o começo, porque no outro início do outro vídeo tinha ficado de fato 2024. Bem, quero saber a opinião de vocês sobre nossas leituras, quero saber a opinião de vocês sobre algum dos livros que a gente já tenha discutido por aqui e espero vocês para as nossas leituras desse ano. Até mais!